Programa Espírita Quarta Dimensão. Como você sabia? Foi meu instinto. Essas palavras não soam familiar para você? Instinto, todos nós o temos. Entre o maior deles é o instinto da sobrevivência. Com o Espiritismo, esta ação ganha pensamentos transcendentais. Podemos dizer que instinto é a voz de Deus dentro de nós, uma ação primitiva que nos leva sempre à busca do conforto físico e mental. Um impulso criador para a valorização da vida. Somos de origem espiritual, temos o DNA divino dentro de nós. Amar a vida é seguir uma evolução. Se essa ação não está bem ativa em você, busque ajuda. É sinal que alguma influência exterior tenta perturbar a sua paz interna. As obsessões, sendo influências perniciosas, buscam confundir a nossa liberdade de ação. Temos uma individualidade a ser compreendida. Por isso, se a tristeza invadiu seu mundo, busque ajuda. Afinal, somos irmãos, e uma das facetas do instinto é a preservação e perpetuação da espécie. Solidão jamais deve fazer parte de nossas vidas. Convivência sim, e com sabedoria. O Quarta Dimensão já começou. Juvencio de Araújo Figueiredo, nascido em 1865, em Santa Catarina. Juvencio de Araújo Figueiredo foi um infatigável servidor da doutrina espírita, devendo-se a ele grande parte dos trabalhos de divulgação que foram realizados no estado de Santa Catarina. Araújo Figueiredo foi um dos mais notáveis médiuns espíritas, podendo-se mesmo dizer que foi uma das joias raras da mediunidade, pois, além das incalculáveis possibilidades que os Espíritos do Senhor, pelo intermédio da mediunidade, encontravam para suavizar as dores dos que alquebrantavam a alma do corpo, era dotado de notável poder de análise e discernimento. Sua mediunidade era das mais seguras, pois, como médium meticuloso e amante da verdade, tudo submetia ao crivo da razão e da lógica. Correm por centenas os fatos produzidos por seu intermédio, principalmente as extraordinárias curas que conseguia realizar. Era também de se admirar as revelações que fazia a respeito daqueles que chegavam até a sua casa, atraídos meramente por curiosidade sobre os fenômenos que ali produzia, por seu intermédio. Desencarnou em 1927. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Rômulo Leite, sempre nos prestigiando com a sua presença. E Rômulo Leite, espírita convicto e também médico. E aí, como não deve ser a mente deste homem? Constantemente pesquisando sobre Deus, buscando entender as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Tudo bem, Rômulo? Tudo maravilhoso. Boa noite, companheiro Douglas. Boa noite, internautas. Boa noite, telespectadores. Boa noite, todas as almas que estejam em sintonia conosco, atraídos por essa busca de informações, quer esteja na dimensão física ou na dimensão espiritual. Muito bem. Rômulo, apesar de nós sempre comentarmos aqui, porque é um programa espírita,
a questão dos espíritos, de mediunidade, reencarnação, mas hoje você vai me socorrer um pouco, Rômulo. Sabe por quê? Porque muita gente já nos conhece há bastante tempo, nos conhece do programa e sabe da nossa seriedade quanto à mediunidade. E algumas pessoas dizem, mas Douglas, tu vê mesmo assim os espíritos? Como é que eles são? Como é que tu vê pelos olhos e tudo mais? Então hoje nós vamos aqui simplificar um pouquinho o assunto, até porque é um assunto bastante complexo, mas a função do programa Espírita Quarta Dimensão é essa, estimular você a entender que o Espiritismo é uma ciência e que todos nós podemos sim entender essas coisas da própria natureza que fazemos parte. Mas como sempre, questão de O Livro dos Espíritos para ser o nosso foco. A obra realmente nós devemos prestigiar, que é a base da doutrina espírita. Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? E eis a resposta dos imortais. Já o dissemos, é a alma que vê. Rômulo, a grande dificuldade é mostrar para as pessoas que é a alma que vê, não o corpo. Suas considerações, meu amigo? Inicialmente, boa noite, mais uma vez, por essa oportunidade de a gente clarear as mentes das pessoas que estão em busca do conhecimento. O conhecimento é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Então, Douglas, antes de eu começar a tirar algumas reflexões sobre esse tema, eu preciso voltar a mais de 2000 anos para alguns fatos que parecem corriqueiros. Ora, se não me engano, Jesus esteve conosco aqui encarnado, ou não? Teve, né? Teve encarnado aqui. Alguns fatos que parecem, assim, comuns, mas ninguém presta muita atenção. Jesus estava reunido com os seus discípulos e, na época, eu acho que não tinha WhatsApp ainda, não, né? Não tinha WhatsApp. E ele disse assim, olha, está na hora de eu me despedir, porque eu já estão chegando os guardas para eu ser detido, ser preso. Como assim? De onde ele tirou essa ideia? De onde veio esse aviso? Né? Outras vezes, ele estava a caminho de Jerusalém, na época da Páscoa, e ele disse para o seu discípulo, olha, eu não sei quantos quilômetros lá na frente vai ter uma jumenta com uma jumentinha, eles vão te emprestar aquela jumentinha. Onde ele recebeu essa mensagem? Né? Por quê? Porque Jesus, assim como nós, quando encarnado, nós temos alguns outros sentidos, além dos 5 comuns. Então ele tinha a capacidade de ver, não com os olhos físicos, mas com o olho da alma. A alma que eles têm, porque ele tinha alma e também nós temos alma. Então, como é que acontece isso? Nós precisamos primeiro entender que nós somos alma, nós somos espíritos encarnados. E o espírito encarnado, ele não vê com os olhos físicos. Ele vê através da sua alma. A sua alma também tem um corpo. Para nós, espíritas, tem uma denominação chamada perispírito. E esse corpo sutil que o olho físico não consegue ver, ele tem 17 propriedades. E uma dessas propriedades é a da percepção global. Ou seja, o espírito não olha com os olhos, ele pode olhar com a mão, com o cotovelo, com o abdômen. Então a visão do espírito é global. Né? Além disso, a visão do espírito, ela não depende de luz. Ela pode ver no escuro. Eu, você, o telespectador, o internauta, aliás, não estão nos vendo. Olha só, vocês não estão nos vendo. Não. Vocês não estão vendo o Rômulo e o Douglas. Vocês estão vendo o reflexo da luz que bate em nossos corpos para poder refletir e chegar até a transmissão de vocês. Se apagar essas luzes, nós vamos nos tornar invisíveis como os espíritos também, né? Muito bem. Então, esta sensibilidade de enxergar realmente não é com os olhos. O que acontece? Nós, todas as noites, nós saímos parcialmente do corpo. Muita gente tem medo de desencarnar, não é verdade? Mas nós toda noite desencarnamos e ninguém se apercebe disso.
Então, quando nós desencarnamos, o espírito ele consegue perceber através dessa propriedade que nós temos da alma, que é o perispírito. Pois bem, então, a clarividência ou vidência, que a diferença entre vidência e clarividência está só nos detalhes, que pode ver assim com mais detalhes na clarividência, e na vidência vê de uma forma mais ampla, mais assim superficial. O que acontece? O médium, que aliás todos nós somos, mas alguns têm uma capacidade maior, ele não vê com os olhos que nós temos aqui. Ele vê com a visão da alma. Quando, em determinadas situações, este médium que tem essa capacidade um pouco mais desenvolvida, esta alma dele se afasta parcialmente do corpo dele, e é com essa visão desta alma que está grudada ao corpo, é que ele consegue enxergar essas outras dimensões que o nosso olho não consegue ver. Então, isto é um médium vidente. Aliás, eu queria dizer que até Kardec, para facilitar, ele classificou como um médium vidente. Mas eu queria já consertar uma coisa aqui. Na verdade, não é uma faculdade mediúnica a vidência. É mesmo, né? É. Ela é uma faculdade anímica, na maioria das vezes. É nossa mesmo. É nossa. Porque o que é um médium? O médium é um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Então, se fosse médium, eu estaria sendo um intermediário de alguém que de alguém para isso. Não. É eu mesmo que vejo o mundo espiritual. Rômulo, você só me dá um minuto. Veja bem, nós não estamos desconstruindo Kardec, até porque sempre lembramos aqui na própria introdução, o senhor Allan Kardec abordava isso, que no futuro, quando vier muito mais coisas, compreensão, entendimento, o espiritismo iria se ajustando com o conhecimento. Então ele não está, ele está justamente colaborando, né, Rômulo, com o senhor Allan Kardec e as obras básicas. Coisa, Rômulo, que eu não tinha até mesmo me apercebido disso. Muito obrigado, pode continuar. Então veja bem, o que acontece? Na verdade, nós podemos ter a visão através de um fenômeno mediúnico quando é um espírito que nos utiliza para que possamos enxergar alguma coisa e passar para o mundo físico. Mas, no caso, na maioria das vezes, é a alma da própria pessoa que, sem interferência de um outro espírito, consegue ver o mundo espiritual. Por quê? Porque ele, se afastando parcialmente do corpo físico, quer ele esteja num estado de transe profundo, que Kardec colocou isso como estado sonambúlico, ou estando num estado até de vigília normal, que aí ele chama de uma vidência, chama de dupla vista, na verdade, a alma do médium que está vendo. Então é eu que estou vendo. Se eu estiver em transe profundo, que ele diz isso que é um estado sonambúlico, né? Eu consigo ver com mais detalhes e eu praticamente não vejo mais nada do plano físico. Porém, na dupla vista são dois tipos de visões. Eu estou aqui vendo o Douglas e ao mesmo tempo estou vendo também a outra dimensão, o mundo espiritual. Isso também é muito comum, viu, Douglas? São as capacidades da alma. E Rômulo, hoje, inclusive, a própria astrofísica, a física, a neurociência, ela vem batendo no martelo que nós devemos nos entender como seres energéticos, né? Nós somos energia mesmo. Se nós ficarmos muito presos ao conceito grotesco da matéria, se torna difícil a gente compreender essas habilidades que temos, né? Olha o que aconteceu. A ciência, ela trouxe uma coisa que deixou os materialistas um pouco sem chão. Aliás, deixou o materialista sem matéria. Olha só, eles exigem tanto que os espiritualistas e os espíritas provem que existe o espírito, mas eles mesmos hoje, com a própria ciência, eles não conseguem provar que existe matéria. Porque aquilo que era matéria, um aglomerado de átomos, caiu por terra, virou tudo energia. Então, quando alguém diz assim para ti, olha, eu não acredito em Deus porque eu sou materialista, nós podemos dizer assim, olha, eu acho bom você mudar o teu conceito e dizer que tu não acredita em Deus porque tu é ateu. Porque tu não pode ser materialista porque tu nem consegue provar que existe matéria.
Então, é muito complicado essas questões que a gente precisa rever até os próprios conceitos, na verdade, né? Então, na verdade, nós vivemos mergulhados num oceano de ondas, em um oceano de energias. As imagens nada mais são do que energias. Nós estamos mergulhados, está passando por todos nós, ondas de matéria eletromagnética, ondas de rádio, ondas de televisão. Alguém, por exemplo, quando está agora assistindo na televisão, está com controle remoto para mudar de canal. Eu acho que não vai mudar porque o assunto está interessante. Sim, nós vemos um palhaço aí. Exatamente. Então, ele aciona, sem sair do sofá, o aparelho, através de uma onda, que é um infravermelho. Mas ninguém enxerga o infravermelho saindo do controle remoto até o aparelho. Porque nossa visão, nós somos praticamente cegos aqui no mundo físico, viu? Eu queria dizer para os companheiros. Como eu disse, se não tivesse essas luzes, nós estaríamos num apagão, como está acontecendo agora em São Paulo, não é verdade? Rômulo Leite, realmente, e o Rômulo Leite, vez por outra, ele faz algumas palestras a convite da DEPA, certo? Vamos até programar uma palestra nesse sentido, Rômulo. Sim. Que naturalmente algum expositor, aliás, algum telespectador ficou interessado. Mas nós vamos ficar por aqui. Mas você sabe que mês de outubro é mês de aniversário do programa Espírita Quarta Dimensão. Eu estou parabenizando todos os nossos convidados. Você está de parabéns por somar conosco, tá, Rômulo? 6 anos é isso mesmo. Eu acho que, na verdade, esses anos todos, o principal presente é esse despertamento de nossas consciências, sabe? Da ignorância, de sabermos que somos eternos e, principalmente, estamos contribuindo com o nosso óbolo para despertar a consciência de outros em relação a alguns conhecimentos que nos traz libertação, nos traz mais tranquilidade, mais paz. Muito bem, então nesse clima de outubro, 6 anos programa Espírita Quarta Dimensão, aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Galerinha, um abraço a todos vocês. Estou tão alegre, sabe por quê? 6 anos, programa Espírita Quarta Dimensão no ar, na rádio, na televisão, nas plataformas digitais, sempre levando a mensagem para toda a comunidade, para os paraenses, brasileiros, enfim. Um programa que está varando fronteiras, gente. Argentina, Espanha, isso. Até o povo europeu está curtindo o nosso programa. Tá ok, gente? Então hoje um programa dedicado aos 6 anos do programa Espírita Quarta Dimensão. É isso aí! Você não sabe? Então fique sabendo! A conexão entre o cérebro e o coração. No desenvolvimento fetal, o coração se forma e começa a bater, antes que o cérebro comece a se desenvolver. As ondas cerebrais da mãe se conectam com os batimentos cardíacos do bebê, mesmo quando eles estão a alguns metros de distância. Nosso coração possui um conjunto de 40 mil neurônios. Pela primeira vez, os cientistas mapearam os neurônios presentes no coração. O nosso corpo todo tem neurônios, como os neurônios motores, mas esses neurônios do coração são diferentes e pensam. Por isso, os cientistas chamaram a descoberta de mini-cérebro. O nome técnico é Sistema Nervoso Intrínseco Cardíaco. Cérebro e coração estão conectados por uma emaranhada rede de nervos e neurotransmissores, que garantem a comunicação entre eles. Uma descoberta ainda mais surpreendente dos pesquisadores do Institute of Heart Math é o tremendo campo magnético do coração. A componente elétrica deste campo é aproximadamente 60 vezes mais forte do que o cérebro. A componente magnética mesmo, até
5.000 vezes e poder ser medido a vários metros do corpo. Se você não sabe, então fique sabendo. Oi, gente, boa noite. Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar de mais uma das propriedades do perispírito. A propriedade de hoje é a densidade. Vem comigo. Densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. O perispírito é matéria, ainda que seja quintessenciada, e matéria tem densidade. Em física, a densidade consiste na relação entre a massa de um corpo e o volume que ocupa. Na prática, é igual ao seu peso específico. Assim, o perispírito, de acordo com o grau de adiantamento espiritual e do mundo onde habita, ele será mais ou menos denso. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, agora eu vou chamar para vocês o nosso clip show especial deste domingo, né? Com 6 anos do programa Espírita Quarta Dimensão, ok? É uma musiquinha muito especial mesmo. Vamos juntos aprender o amor e o bem viver. É isso aí, gente. Então, vamos rodar o clipe. Isso! Opa! Parará. Na quarta dimensão, vamos viajar com amor no coração. Vamos espalhar, o clube da alegria nos faz sorrir. Com as lições do bem, vamos evoluir. Vamos juntos aprender o amor e o bem viver. No clube da alegria, a luz brilhar. Na quarta dimensão, vamos voar. De amor, de paz e perdão, nos ensinam a trilhar o caminho da união. Amigos espirituais, sempre a nos guiar. Com fé e esperança, vamos sempre avançar. Vamos juntos aprender o amor e o bem viver. No clube da alegria, a luz brilhar. Na quarta dimensão, vamos voar. Histórias de amor, de paz e perdão, nos ensinam a trilhar o caminho da união. Amigos espirituais, sempre a nos guiar. Com fé e esperança, vamos sempre avançar. Vamos juntos aprender o amor e o bem viver. No clube da alegria, a luz brilhar. Na quarta dimensão, vamos voar, vos amar. Espiritismo no coração, vamos juntos nessa canção. Vem praticar e o mal evitar. Na quarta dimensão, vamos todos nos amar.
Parabéns, programa Espírita Quarta Dimensão. Vamos celebrar juntos mais um ano de muita aprendizagem. Ok, galerinha, já encerrando aqui o nosso quadro infantil. E agora eu vou mandar os abraços aos nossos amigos, tá? Isso, olha o Benedito Tavares lá no Tapanã, rapaz, tá assistindo o nosso programa. Aliás, é todo domingo ele assiste o nosso programa. Leandro Luiz e sua filhinha, Luísa Fernanda, aqui na São Sebastião, na Pedreira. Um abração aí, viu? Luísa Fernanda, obedece mamãe e papai, hein? A Maximilene, lá da escola Alberto de Campos, olha, criança do Alberto de Campos, no Gomar, eu vou estar dia 31 com vocês aí, viu? Fazendo aquela palhaçada. Ô Maximilene, um abração, amiguinha, ok? O Antonino do Macapá, Antonino, um abraço. Rose de Vigia, olha, Rose, vamos estar aí com você, hein? Aguardem. Agatha, lá do Rio Grande do Norte, em Caicó, ela é nossa artista plástica aqui no Brasil, gente. Isso, e ela está concorrendo também a ser blogueirinha mirim. Um abração aí, Agatha, a sua mamãe, Sassá Pontes e Fátima Silva. Um abração em vocês aí, tá bom? E o Jorge, aqui do bairro lá no bairro da Pedreira, um abração aí, Jorge Manga, Papamanga, isso, um abração em vocês. Deixa eu ver se vai ter mais abraço aqui. Não tem mais nada de abraço. E pra Vera, minha irmã, e a Cristina, irmãs maravilhosas, viu? Um abraço aí a vocês e até o próximo domingo. Opa! Olha a musiquinha, olha. Tchau. Sabemos que o estresse pode ser ocasionado por diversas situações, como, por exemplo, preocupações diárias, cargas excessivas de trabalho, relacionamentos conturbados, dentre outros. Essas situações estimulam o cérebro a liberar hormônios que levam a pessoa a manter um estado de alerta constante, que causam sintomas como falta de ar, tremores e arritmias. Muitas enfermidades originadas a partir do estresse surgem quando não sabemos administrar situações do nosso cotidiano. No livro Saúde, o espírito miramês cita a técnica do relaxamento como valiosa para o restabelecimento do equilíbrio, já que harmoniza os vasos nervosos, suavizando o campo de energias, ou seja, é um excelente remédio para fortalecer o sistema nervoso, protegendo-nos contra muitas enfermidades. Miramês também comenta que a técnica do relaxamento ajuda o espírito a preparar e fortalecer o seu campo mental para o bom efeito de diversos medicamentos. Mas para que tenhamos êxito nesta técnica, é necessário crer no que estamos fazendo, afastando sempre os pensamentos negativos, pois a confiança é de extrema importância para os nossos ideais de cura. Existem também outras atividades que são consideradas ótimas opções para evitar o estresse, como praticar atividades físicas, passear, ler um bom livro e descansar, pois além de ajudar a reduzir a produção de hormônios do estresse, promove a liberação de substâncias que dão a sensação de bem-estar. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.